Marcelo Bressalin, artista participante do projeto de residência Bauru. Eu estou aqui para mostrar para vocês uma das minhas obras, que se chama O Rio Sempre Volta. Tá? De onde vem esta obra? Tá? Durante a nossa residência, nós estamos fazendo pesquisas aqui sobre a cidade, e eu me deparei com uma história antiga aqui da cidade, que é o fato de que havia um ribeirão muito importante, chamado Ribeirão das Flores, que foi canalizado para a construção da Avenida Nações Unidas, que até hoje sofre muito com as enchentes aqui na cidade, por conta justamente de estar instalada no vale de um rio. Né? Pensando um pouco nessa questão da paisagem urbana, que quando a gente desaparece com um rio, a gente transforma a paisagem natural, a flora, a fauna, a gente perde o contato visual com a água, também não sente mais o cheiro desse rio, e a gente deixa de ouvir esse rio, que às vezes é um elemento natural que marcou gerações e gerações de pessoas, né, na vida delas. Então eu pensei em fazer essa instalação sonora para tentar questionar esse desejo de ouvir novamente o rio. Né? Então a gente tem aqui 4 bases de concreto e madeira, essas 4 colunas de vergalhão de construção civil, essas mangueiras também de construção civil, e eu quis utilizar esses materiais especificamente para, de alguma forma, metaforizar esse processo de que uma obra civil de grande porte, uma obra de engenharia de grande porte, acabou, escondeu com esse rio. E aí a gente tem aqui um sistema de bombeamento de água que faz com que a água circule até o topo dessa mangueira mais larga e ela escoe por aqui de volta num loop contínuo aqui de bombeamento. Só que ao fazer isso, ela acaba acionando uma série de microfonezinhos que estão instalados aqui dentro, então a gente consegue ter um ruído da água, não exatamente da maneira como ela cai da torneira ou da mangueira aqui na ponta, mas um ruído mais elétrico da água, como se a gente estivesse pensando aqui no que seria ouvir esse rio subterrâneo. Tá? E é legal porque as pessoas tem dezenas de falantes aqui, cada um deles traz sonoridades diferentes, então você pode escutar pontos diferentes da instalação se aproximando aqui do objeto. Tá? Essa aqui então é O Rio Sempre Volta, feito aqui pela Residência Bauru. Olá, eu sou o Marcelo Bressalin, artista participante aqui do projeto Em Residência Bauru, e estou aqui para comentar com vocês essa obra, que é uma das 2 obras que eu produzi aqui ao longo da nossa residência. Primeira coisa para falar dessa obra é que a gente tem que pensar o seguinte: ficamos aqui em residência durante um mês, pensando na cidade de Bauru. E a maior parte das pessoas trabalhou, eu mesmo, na minha outra obra, eu trabalhei com questões materiais relacionadas à cidade. Mas existe uma compreensão de que a cidade não é só material, ela também tem elementos imateriais ou invisíveis que a gente não se dá conta no cotidiano. Por exemplo, uma grande nuvem de sinais eletromagnéticos de todo tipo, desde os celulares, as TVs, as rádios, enfim, uma série de emissões invisíveis, mas que estão no nosso entorno aqui, nesse presente, nesse momento, nesse ambiente. Tá? Essa obra foi feita para falar um pouco sobre isso. Tá? Essa aqui é uma televisãozinha daquelas bem antigas, portáteis de camping, de cozinha, tá? E ela foi ligada a um microprocessador, um Arduino, tá? Que está controlando um motorzinho que está aqui do lado, encostado no dial. Tá? Como é que ela opera? Quando a gente liga o sistema, esse controlador, mediante um código que eu estabeleci, ele faz com que aquele motor gire para um lado ou para o outro com determinadas quantidades de voltas, depois ele repete e volta, é um ciclo infinito. Ao fazer isso, o que ele faz? Ele mobiliza, ele gira o dial que sintonizava as rádios. Tá? Essas transmissões que são recebidas, elas são somadas dessa forma, ou seja, uma série de estações são acionadas, são sintonizadas, e de estática também são colocadas ali, formando o que a gente pode chamar de uma peça sonora. Tá? Só que essa peça sonora ela tem um caráter absolutamente randômico. Por quê? Porque além do dial girar com o motorzinho ali, a cada momento que ele encontra a mesma rádio, vamos supor que ele encontrou o percurso todo, no ciclo todo, ele encontrou 10 vezes uma determinada FM, nessas 10 vezes a FM vai estar tocando informações diferentes. Então pode ser que uma hora ele encontre uma música, pode ser que uma hora ele encontre uma propaganda, pode ser que uma hora ele encontre a voz do narrador, do locutor, e isso vai fazendo que essa sucessão de sons se transforma numa grande peça sonora que não tem começo, não tem meio, enfim, e que nunca vai ser igual. Nunca. Se ela ficar ligada 40 dias seguidos, e se vocês forem entrar e visitar essa obra durante 10 vezes por dia durante os 40 dias, vocês nunca vão ouvir a mesma sucessão de material sonoro, porque o movimento do dial
até tem uma certa programação, mas o que ele encontra muda a cada segundo. Tá? Então eu chamei essa obra de Deluxe 5, que é o modelo da Terezinha que tem aqui, mas a gente pode também pensá-la como subtítulo como um dispositivo de criação sonora randômica, ou seja, uma máquina que produz peças sonoras randomicamente, continuamente. Essa então é a Deluxe 5. Olá, eu sou Edmar Almeida, multiartista de Franco da Rocha, fui artista convidado no projeto Em Residência. Aqui estamos com a instalação Caçamba. Ela foi feita a partir da residência em março do ano passado, onde eu percorri mais de 36 quilômetros a pé pela cidade de Bauru, em contato com o rio. E nesse diálogo com a cidade, eu percebi que o rio tem muita importância por esse povo. E ele foi traído pela cidade, porque em 2014 aconteceu um acidente ambiental onde despejaram um líquido vermelho, e eu interpreto essa coloração como uma sangria aberta, uma ferida aberta, e eu começo a recolher esses materiais no curso do rio, principalmente em caçambas, e graficamente eu aponto um barco, mas isso é um alerta pelas nossas ações. Eu batizo ele de caçamba. À frente existe um laboratório em construção, porque o rio está sempre em construção, em processo de laboratório, seja com teor político, social, ambiental. E ele tem esse acúmulo para trazer esse estado de esgotamento de nossas ações. Se assemelha muito ao processo do Arthur Tunga, que é um artista que eu gosto muito. Ele fala que a performance está no ângulo da instauração, da realidade. E esse meu modo de caminhar pela cidade traz esse processo de colocar o meu corpo em uma realidade física, geográfica, social e política que se encontra esse rio. Que em algum momento nós atropelamos ele. Esse processo de sangria aberta é como se fosse uma ferida para as futuras gerações, um sinal de alerta. Atrás existe uma projeção deste percurso que eu faço pelo rio e vou coletando imagens, selecionando, recortando essas experiências, e atualmente eu venho com um drone, faço algumas imagens aéreas e modifico a coloração do rio em retorno ao passado que se faz presente, esse ato de 2014 e uma relação que se faz presente na cidade. E uma outra série que eu fiz durante a residência, que é o Gritos de um Rio, é uma série em xilogravura, onde vou coletando algumas madeiras no curso do rio e graficamente eu faço um recorte dessa madeira em círculo e eu faço um processo de catalogação de jornais da época, venho até a biblioteca pública, encontro muitas informações na pesquisa, mapas, hidrografias do rio e vou gravando com as boivas a hidrografia do rio, de uma matriz a outra. Se você perfilá-las, vai mostrar essa hidrografia do rio. E essa forma circular é muito presente desse processo de um artista navegador. Quem está em trânsito sempre tem uma bússola que norteia esse processo. E eu encaro esse círculo como se fosse uma bússola. E os pontos cardeais da minha dança, das minhas derivas pela cidade. Eu intinto elas na cor vermelha, essa relação de 2014, da tragédia ambiental, e vou fazendo algumas impressões, sobreposições, alterando a cor vermelha, adicionando branco, transparências. Então são várias impressões no processo, e essa hidrografia do rio ela vai se afunilando, vai se esgotando, em alguns momentos é revelado, em outros momentos não, que se assemelha à canalização do rio. Em alguns momentos ele é visto ao olho nu, em alguns momentos a cidade o atropela, ele está debaixo de muitos prédios, de muitas casas. E o processo também serviu dessa relação com a cidade, esse atropelamento do rio, porque Carlos Vergara, que é um outro artista que eu gosto muito, ele fala que a arte está no inefável, onde a consciência do artista, o meu modo de trafegar pela cidade é buscar esses inefáveis da consciência do processo. Então meu corpo faz esse deslocamento e o modo que eu vou imprimindo essas imagens também faz essa série em estado de esgotamento também.
Olá, meu nome é Marília Vasconcelos, eu sou fotógrafa e artista plástica. E dentro dessa residência, acima de tudo, uma artista site-specific, né? Eu trouxe uma série de técnicas, de vontades técnicas, na verdade, né? De trabalhar com recorte, de trabalhar com escultura, com bordado e outras coisas mais, mas a vivência e o processo que realmente fizeram a construção dos trabalhos, né? E a pandemia, de certa forma, foi importante para mim no sentido de poder agregar outros conhecimentos que só aconteceriam com o tempo mesmo, né? De olhar e reolhar as obras, né? E resolvê-las, né? No tempo. Então, essa primeira obra, ela é a Vazante, né? Eu construí ela com um livro da década de 70, que eu achei um sebo incrível, aqui que tem Bauru, que espero que sobreviva a essa pandemia. E depois de alterá-lo de diversas formas, né? Porque se você abrisse realmente ele, existem outras partes alteradas, eu achei que o trabalho se resolvia somente nessa vazante, né? A questão de você entender o tempo como algo que vaza, algo que escorre, né? Então, eu recortei esse livro, né, criando esses filamentos e essa ideia geográfica, né, de você ter esse movimento descendente, né, de montanhas, de todo esse vale, né, que está próximo, essa região lindíssima que é esse entorno, né? E trouxe o desenvolvimento dessa ferrovia, né, através desse delicado junção de alfinetes e fios, essa linha que reproduz a linha férrea noroeste do Brasil, que ia de Bauru até a Bolívia, que foi crucial, né, todo esse desenvolvimento férreo, o desenvolvimento da cidade. Então, aqui tem esse Bauru de ontem e hoje, né, que é muito fincado em todo esse processo, né, e eu agreguei mais uma camada que seria esse hoje, né, essa releitura, né, a essa coisa temporal. Então, essa primeira obra é a Vazante. Essa obra, sem título, ela é uma junção de acontecimentos e conversas, e percepções e processos que eu tive com a residência artística, né? Então, criei azulejos, né, como se fossem ideias condensadas, né, processos como condensados, e foram percepções, né, como, por exemplo, a constante reclamação das pessoas de que Bauru era cheia de buracos, ou essa questão de termos uma população gigantesca de onças pardas, né, que foram dizimadas com a construção das ferrovias, então ela é partida, né, como se passasse um trilho, ou a quantidade gigantesca de escorpiões. Então a obra ela se manifesta em percepções de Bauru históricas e percepções populares, né, da cidade. Essa obra é Periferias, né? Eu fiz um longo passeio pelo Urban Street View, já em processo de pandemia, conhecendo e buscando não lugares, né? Essas casas como periféricas totalmente esquecidas, né? Na nossa visão estética, né? Então, realmente nas bordas da cidade. Então, eu escolhi essas casas nos meus passeios. Então, dentro desse passeio, eu escolhi esses lugares, né, esses não lugares, essas casas que não têm, essas casas comuns, né, e tornei elas obras. Então, esse trabalho de bordado ele é uma obra expandida, né? Você pega o seu celular, aponta e você tem uma hiperrealidade. Você vai ver essa casa, você vai conhecer esse lugar através desse dispositivo. Bem, botânica é um processo perene, né?
a cada residência, a cada oportunidade, eu desenvolvo esse trabalho de uma forma totalmente diferente. Ele se manifesta de uma forma diferente a cada residência que eu faço. Então, dentro do processo de um mês de residência, eu percorri a cidade cotidianamente de bicicleta, recolhendo plantas. E depois eu criei espécies inventadas dessas plantas, né? Pegando partes de umas e partes de outras. E dentro como desse processo eu criei esse gabinete botânico, né? Com essa impressão cáustica, que eu dei à oficina, essas espécies criadas em parafina, essas espécies criadas em sabão. Então ela se manifestou como dessa forma mais física, né? Como se elas estivessem embalsamadas ou fixadas em âmbar, né? Então, contente com o resultado como dessa obra, no sentido de criar esse ambiente imaginário, né? Esse universo botânico fantástico. Meu nome é Arão Carriel, eu faço Alto Boneco e esse é o disco novo, Cidade Média, Escultura, Revolta Mecânica, especial para Residência Bauru. Falando um pouco do disco aqui, é um disco multiforme como outros da discografia nossa, e esse inédito retratando Bauru. Eu fiz um encarte aberto do disco na parede. Tem aqui no canto uns detalhes mais vivos da obra que eu coloquei em fotografias, e cada página tem a letra da música, temos que são instrumentais também, e fazendo esse percurso aí, citando Bauru como avenida viciosa, viciante, viciada do Duque de Caxias. Aqui temos um cachorro com o cérebro para fora, que pode visitar a exposição, fazer parte. Aqui tem a bicicleta, que faz eu percorrer Bauru aí nesses quase 30 anos que moro aqui. E o disco, a gravação do disco também foi bastante artesanal, como nos outros, quase tudo gravado ao vivo em um canal, depois mixado. E a pós-produção minha também, tudo gravado em casa. Tem desde é um disco bastante hermético até do Alto Boneco, no sentido de ser menos direto, menos homogêneo. Tem parte mais elétrica, tem parte mais folk, muita improvisação o disco todo também. Em cada página eu montei aqui, fiz a capa e a contracapa com o encarte no formato do Alto Boneco. Aí aqui então a gente tem esse cachorro, que os pais dele eram irmãos, ele nasceu com o cérebro para fora, então não é uma boa ideia. Um telefone, e aqui sai um fone dele, e eu não vou explicar a arte. Aqui eu tenho um osso que me lembra uma arma, talvez a primeira arma. Você pode ouvir o disco inteiro no altoboneco.bandcamp logo mais. Ele deve ser feito, lançado em CD também, com esse encarte inteiro aí acompanhado. E basicamente é isso, você precisa ouvir a música e assistir o disco também. Ele está disponível no YouTube, cada música, cada faixa tem um vídeo especial para ela, com imagens de Bauru, com imagens do projeto e outras imagens. Obrigado a todos, cuide do seu ego de artista, enquanto eu faço uma dancinha. Gente, eu estou aqui para explicar minha obra, contar um pouco da história, como é que surgiu ela. No ano de 2019 eu ganhei o edital PEC, aqui da cidade de Bauru, que seria o Programa de Estímulo à Cultura, com um projeto Rasgo de Ferro. Ele conta a expansão cafeeira, ou a expansão da cidade sobre a região aqui, e a obra tenta abordar o lado indígena, né, que essa expansão causou sobre os indígenas. Então, durante as visitas que eu fiz à aldeia, que fica no município de Avaí, a aldeia Araribá, eu tive a oportunidade de ver um pouco o cotidiano das pessoas que vivem ali, os indígenas. E uma coisa muito legal para mim durante as visitas foi justamente a quebra dos preconceitos.
Porque eu tinha aquela ideia do indígena usando as vestimentas, pintado o dia inteiro, com arco e flecha, que eles tinham que caçar, que eles pescavam. Mas não, foi uma experiência muito legal ver que eram pessoas já muito integradas à nossa sociedade ocidental. E isso me chamou muita atenção e eu pude trazer essa experiência que eu tive aqui na residência Bauru. Então, as minhas obras tentaram trazer justamente esse indígena integrado à cidade, que não vai ser uma pessoa usando um arco e flecha. O legal é que a gente percebeu, o que eu percebi, né, durante as visitas, é que eles são muito ligados à terra. Então lá eles plantam muito mandioca. Então eu tentei trazer justamente aqui nessa obra, que se titula Caigangue, né, que seriam os indígenas originários aqui da região, e ele traz com ela uma enxada justamente para trazer essa ideia do trabalho à terra. Uma coisa também que eu busquei também trazer na obra seriam trazer traços sutis e não tão próximos do indígena romântico como a gente conhece, né? Então eu tentei trazer uma coisa da miscigenação. Então a gente pode ver alguns ossos que eles podem ter alguns traços de outras etnias também. Então eu acho que isso foi a proposta das minhas obras. Durante a residência eu pude fazer essa cerâmica, só que teve o problema da pandemia mundial. Mas a gente ainda continuou trabalhando, produzindo. E foi bem naquele período do começo da pandemia que foi uma loucura, todo mundo fechou, não podia sair de casa, todo mundo com medo. Eu procurei dentro da minha casa materiais alternativos, né, para continuar essa proposta. E eu achei esses 2 MDFs, em casa, que seriam embalagens de produtos que a gente acabou comprando lá, e eu usei eles para desenhar em cima com grafite. E eu achei que ficou muito legal, justamente a cor do MDF, né? Trouxe uma expressão muito legal para esses rostos indígenas. Então, muito obrigado. Olá, meu nome é Felipe Cruz, né? Eu estou aqui para mostrar para vocês algumas não, né? As obras que eu realizei durante a residência em Bauru, que foi uma experiência muito rica em minha vida, porque eu pude pegar algo que era puramente brincadeira para mim, que era sair com uma filmadorinha na mão, e sistematizar isso para algo mais teórico, técnico, entender que tipo de arte que eu estava desenvolvendo, né? Então foi muito importante para mim, porque eu consegui entender mais aquilo que eu gosto de fazer, né? Que é sair pela cidade, pegar as cenas do cotidiano urbano e transformar isso numa narrativa audiovisual que acaba tendo muito significado para mim. Por quê? Porque essas obras, elas não são só fruto da lente da câmera, elas são frutos também das sensações psíquicas que eu fui tendo e experimentando em diferentes espaços, né? Então eu consegui realizar 5 curtas e cada curta tem um tipo de cenário, um tipo de luz, né? Um tipo de interação com a cidade. Tem um curta que eu fiz com uma atriz chamada Camila, né? Que ela atuou na cidade e a gente imaginou a cidade como um parque de diversão para uma criança adulta, né? Então, o que tem para fazer na cidade ali? Chutar lixo, pular em cima de coisas, andar de jeito engraçado na escada. E a gente foi filmando a cidade como ela sendo a cidade sendo uma brincadeira para a gente. E também teve outro que eu acabei... Assim, todos eu gostei no final das contas, né? Mas tem um que eu achei bem legal, que foi o da Feira do Rolo. Por que eu achei legal? Porque foi uma questão pessoal. A Feira do Rolo é um lugar onde meu avô ia, meu tio vai, onde você vira e mexe, eu fui para lá, é um passeio que eu gosto de fazer no domingo. E eu peguei a Feira do Rolo sendo montada, né? Então o que eu quis pegar na Feira do Rolo ali? Essa transformação do urbano, né? Uma rua que de quinta-feira passa carro, no domingo às 3 da manhã, ela é uma rua da expectativa, né? Porque todos que estavam montando suas barraquinhas
estava com aquela expectativa de boa feira, de boas vendas, né? E quando eu produzi essa obra, eu não pensei em pegar ela claramente, tentei fazer algo meio gasoso, né? Por quê? Porque é a forma que me vem da lembrança da Feira do Rolo, né? Eu não consigo lembrar exatamente o que as pessoas falaram para mim, ou exatamente o que aconteceu, mas eu consigo ter a noção dos barulhos de ferro que foram montados, das conversas aleatórias perto do pastel, do pessoal que saiu da balada. Então, eu fui subindo a rua, o tempo foi passando e a feira começou a acontecer e eu fui pegando todos esses movimentos, né? E tem outras obras também que eu fiz, que foi do centro da cidade, eu cheguei no centro à noite, centro fechado, e eu fiz o quê? A captura da paisagem, tanto visual e sonora do centro à noite, né? E essas obras aqui, elas estarão disponíveis depois para exibição online, né? Para a gente poder ver com mais calma. E eu escolhi fazer esse formato aqui porque eu achei um formato que acaba conversando de uma forma mais fiel com aquilo que eu quis transmitir nas obras, né? Que é algo meio pop, igual um porta-retrato digital, né? Quem que tem esse objeto hoje em dia? O que significou esse objeto na história tecnológica do mundo, né? Então ele saiu com uma inovação super pop, alto astral, mas morreu logo em seguida, foi quase um Blu-ray, né? Tem uma TVzinha antiga, um projetor barato e pequeno, né? E é isso, pessoal, minha obra está aí à disposição de vocês, espero que vocês façam fruto aí, e é isso aí, valeu! Oi pessoal, sou a Juliana Bandeira, artista selecionada do projeto em Residência Bauru. Falar um pouco do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos dias da residência, lá no ateliê coletivo. Para minha pesquisa aqui na residência, eu parti da ideia de construção, tanto construção social quanto material. Então minha ideia, e o que eu fiz ao longo da residência foi caminhar pela cidade, no percurso do dia a dia mesmo, indo para a faculdade, indo para o banco, ou também caminhando deliberadamente por bairros, desde o centro até lá o Geisel, buscando materiais para compor esse trabalho, né? Minha ideia, eu fiz um rascunho, tive uma ideia do que eu queria fazer, principalmente na relação de forma, uma questão geométrica, mas o trabalho surgiu a partir do que eu encontrei nas caçambas na cidade, esse resíduo da construção civil, né? E que dialoga com essa construção da cidade, assim, é uma obra que surgiu a partir do que a cidade descartou, né? Acho isso muito interessante. Então, eu usei papelão, madeira, painel, né, de construção, escadas que eu achei em caçamba, saí da Rua Barbosa andando até o Unesp com madeira dentro de ônibus. Esse processo foi muito interessante, porque não só essa relação corpo e obra, e corpo e cidade, mas também a relação com os transeuntes, né, de encontrar as pessoas na rua, de conversar com a pessoa que achou estranho, a menina andando com um de caipo, de trocar ideia sobre isso. Nas redes sociais também teve uma interação muito bacana, e o pessoal enviou localização de caçamba por vários lugares da cidade, eu fui encontrando elas para compor o trabalho. A obra também tem uma parte mental, são duas peças que tem uma relação em si, né? Essa peça maior, rígida, que opõe a sua própria rigidez, inclinando-se na parede, contra a parede, longe da parede, né? E essa outra, que é mais fluida. Então, o trabalho em estabilidades cotidianas surge a partir desse dia a dia da cidade, desse ir e vir, na mudança de casa, né? Na minha relação com a cidade, eu mudei muito de lugar ao longo dos anos que eu moro aqui, dessa instabilidade do transporte, da construção e dos desafios de viver no dia a dia na cidade, tanto como mulher, como trabalhador, enfim. O trabalho busca dialogar com esses elementos. A
iconografia de São Sebastião, ela sempre foi interessante para mim. Eu estudava aqui perto mesmo do Teatro Municipal, e ali em cima tem uma igreja que chama Paróquia de São Sebastião. E eu sempre passava na frente dessa igreja. Então ele sempre foi um santo que mexeu muito comigo. Já na faculdade, eu assisti um filme que chama Liev, que é do Tarkovsky. E tem uma cena que mexeu muito comigo, que fala que se Jesus nascesse hoje de novo, ele seria morto mais uma vez, crucificado pelas pessoas. E daí, pensando nesse sentido, assim, eu tentei procurar onde que estava São Sebastião aqui em Bauru, sabe? Pensar na história dele a partir desse sentido. Será que se São Sebastião também viesse hoje em dia, ele aconteceria a mesma coisa com ele? Será que teria outro imperador para matar São Sebastião? Para quem não conhece, na história do santo, ele é um santo que é um soldado romano, na verdade, e ele vai ser subcristão, e o imperador simplesmente vai mandar a morte dele a partir disso. Então ele é um santo que mexe comigo, e com muitos outros artistas também, porque ele vai morrer a partir da experiência dele de vida mesmo, e ele vai morrer pelas suas convicções. Pensando nisso, eu fui pesquisar em Bauru onde estaria esse martír, né, aqui nessa cidade. É uma cidade tão retrógrada quanto Bauru, né, uma cidade que é altamente reacionária em muitos momentos, mas que é uma cidade que tem muita resistência também, que tem muita gente indo contra muita coisa, muita ignorância, né? E também, coincidentemente, foi sem querer, porque eu não esperava que ia ter uma pandemia no meio, São Sebastião também é o santo das doenças infecciosas, o santo protetor das doenças infecciosas. Daí eu cheguei nesses 3 modelos que me ajudaram muito a produzir essa série. Eu cheguei na Joyce, cheguei na Santina e também cheguei no Dene. E todos eles foram incríveis, assim, porque a minha ideia sempre foi trabalhar tanto com a imagem montada, né, que é uma imagem que o conceito de imagem montada é uma imagem que eu enquanto fotógrafo e artista, eu produzo ela 100%, parto essa foto, mas também trabalhar com esse registro documental. Então todas as imagens, além de elas serem montadas por um conceito e por uma iconografia que eu vou trabalhar, elas trazem aspectos das próprias pessoas que são retratadas. Tem uma fotógrafa que eu gosto muito, chama Madalena Schwartz, que ela trabalha com esse tipo de fotografia também. É uma fotografia que é montada, mas ela também é documental. A Joyce, por exemplo, foi muito interessante porque... Eu também vou associar a ideia do São Sebastião de se assumir cristão à ideia de sair do armário enquanto pessoa LGBT. E quando eu perguntei para todos eles, eu perguntei qual era essa relação, né? E a Joyce, ela me contou que ela tinha uma questão muito grande com a religião dela. Na verdade, o fato dela ser LGBT não era um grande problema para ela, para a família e para as relações que ela tinha. Mas a religião dela, sim. E ela me falou que ela era um bandista, e isso foi muito interessante. E a gente trouxe a referência da Umbanda na foto da Joyce. Foi bem legal ela trazer pra gente. Que a gente fez um padê de Oxóssi, que é o sincretismo de São Sebastião na Umbanda. Daí, então, aos pés dela, a gente montou esse padê de Oxóssi, que é composto por melão, uva, coco. E a gente fotografou na frente do terreiro que ela vai. A gente não entrou dentro do terreiro, mas a gente fotografou na praça que tem na frente. Foi uma experiência muito interessante. A Cetina é uma mulher trans, ela se conhece como travesti, e ela é da cidade de Bauru. E ela comanda um lugar, um centro de cultura chamado Fumacê, que é inclusive perto do Teatro Municipal. A gente fez dentro dessa casa que ela comanda, e no meio de uma festa, e foi um ato bem performático, assim, porque até a gente ficar pronto, foi tipo 2 da manhã, daí a gente desceu, acho que era 1, na verdade, era 1 da manhã, daí a gente desceu, e o engraçado é que todo mundo que estava aqui, que estava lotado, a galera saiu da frente, assim, e eu queria que tivesse aparecido mais gente, mas ficou muito bom também, eu gostei bastante. Eu gostei bastante do que eu fui vendo depois também, porque na hora eu estava muito agitado, eu tirei a foto e depois eu vendo que tinha várias coisas interessantes, tipo, paz entre nós, guerras aos senhores, isso eu nunca tinha imaginado que isso ia sair na fotografia, isso foi muito legal. Então por isso que eu falo que é esse caráter tanto montado quanto documental. Essa foto acho que foi a que eu menos tinha controle sobre ela, assim, porque era um ambiente aberto, um ambiente de festa, foi uma quase performance, assim, quase um registro de performance que a gente fez essa daqui, foi bem interessante. Essa aqui é a fotografia dele. Ele saiu muito jovem de casa e para ganhar esse sustento ele abriu um salão de cabeleireiro. E ele faz tranças. Ele é transista, se chama Víbora Negra, o salão dele. Fica também aqui no
centro também, no salão dele. E a gente foi fotografar lá. E essa foi bem significativa dele, porque a forma de sustento dele e foi dentro do salão, ele fez uma coisa especial para tirar foto, foi muito incrível. Ele também colocou unha, ele queria colocar, que ele achou que ficava bacana, ele ficou preso, eu gostei bastante. E daí também você fica sem querer, no fundo apareceu então um desenho que fizeram no salão dele, eu acabei deixando, eu achei bem legal. É isso. Oi, eu sou Jeff Barbato. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como foi o meu processo de criação durante o período de residência no Em Residência Bauru. Bom, o meu projeto de pesquisa, ele visava, como a proposta era falar sobre a cidade, o meu objeto de pesquisa em específico foi o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, o HRAC-USP, aqui de Bauru, mais conhecido como Centrinho. Eu nasci com uma malformação e acabei tendo essa relação mais afetiva com o hospital, né? Então, a minha ideia era justamente falar sobre essas pessoas que vêm de outras cidades, de outros estados, justamente buscando tratamento aqui na cidade de Bauru. E qual é a relação dessas pessoas com a cidade para além do hospital, né? A partir disso, eu publiquei nas redes sociais um chamamento em alguns grupos do hospital, convidando as pessoas a contarem um pouco da história delas em relação a esse percurso de saída da cidade delas para vir até Bauru buscando tratamento, né? Enfim. Ao todo eu recebi 20 pessoas interessadas. Dessas 20 eu selecionei 10 pessoas, né, que foram, não teve nenhum critério excludente, não, eu peguei os 10 primeiros que toparam de fato, né, porque depois, posteriormente, eu entrei em contato por telefone com essas pessoas e aí, a partir disso, eu fiz a entrevista. No total foram 10 pessoas, 90% dos entrevistados eram mulheres, algumas pacientes do hospital, outras acompanhantes de algum paciente do hospital. Por isso que foi muito forte essa relação da maternidade em todo o processo, assim, né? A fertilidade também, eu evoquei de certa forma em alguns momentos durante esse percurso. Dessas entrevistadas, haviam pessoas do norte ao sul do Brasil, né? E durante a entrevista eu propus com que essas pessoas me contassem uma história sobre algum lugar da cidade sem me falar que lugar era esse. Ao todo, eu pude perceber durante a descrição, né, das entrevistadas 7 locais em Bauru. E a partir disso, eu pego um mapa em escala 1/50 km da cidade de Bauru e um mapa do Brasil e traço esses percursos, tanto o percurso a partir do momento que a pessoa sai da cidade dela, do estado, até Bauru, como um ponto comum, né, entre todos, e um outro mapa, já focado no mapa da cidade, pautado nesses 7 lugares que eu pude perceber, né, durante essas entrevistas, na descrição que elas me deram. Bom, o primeiro trabalho eu chamei de útero justamente por conta dessa relação da maioria das minhas entrevistadas serem mulheres e por eu sentir essa afetividade de mãe e filho muito forte durante as conversas. E eu também, com esse trabalho, eu queria falar um pouco também do meu processo em relação a tudo isso, né? Por isso que eu escolhi utilizar, foi algo bem intuitivo, na verdade, não foi muito uma escolha, mas eu peguei uma caixinha de madeira feita pelo meu pai trabalha com artesanato, ele faz caixinhas, eu peguei as caixinhas dele e juntei com o tecido voal, que é um dos tecidos que minha mãe usa no processo de criação dela, que ela também trabalha
com artesanato, com arte e costura. Eu queria juntar essas duas coisas, assim, justamente nessa ideia de criar esse processo de nascimento, né, de afeto e de relação humana entre pai, mãe e filho, que eu acho que é muito isso que cria esse vínculo, né, dessas pessoas com a cidade de Bauru. É basicamente isso que traz essas pessoas para a cidade. E dentro dessas caixas eu coloco 3 ilustrações, cada uma delas é de fotografias de 3 pessoas das quais eu entrevistei. E aqui, né, em linha, que imita uma sutura justamente para mostrar esse processo esse processo cirúrgico, né? As pessoas vêm aqui para fazer uma cirurgia, uma reconstrução da face. Eu uso essa linha semelhante à linha da sutura justamente para demarcar esse percurso feito por essas pessoas. Nesse caso, utilizando os pontos de memória, né, coletados durante as entrevistas, os lugares que eu fui percebendo, que elas foram me falando. E aqui, nesse caso, tendo Bauru como ponto comum, né, percebido mais por essa quantidade maior de fios aqui no centro, e cada ponto desses é o local de origem de uma dessas pessoas entrevistadas. Bom, no caso desse trabalho, tanto Chãos Inconformados, eu não vou me alongar tanto, porque eu já comentei sobre esse trabalho durante a oficina. Basicamente, essas frotagens eu fiz nos 7 lugares que essas pessoas me falaram, me descreveram. Nesse trabalho, Cidade Transitória, eu dou esse nome justamente por entender Bauru como uma cidade de passagem. Tanto por ser uma cidade onde é muito forte, uma cidade que nasceu ao redor de uma linha férrea, né? É uma cidade universitária que também existe uma transição de estudantes muito grande que vêm e vão. E no caso também, mais pautado no que eu estava pesquisando, essas pessoas que vêm buscando tratamento da fissura labiopalatina na Universidade de São Paulo. E basicamente eu recolho matéria orgânica dos lugares que eu visitei e utilizo essas porcelanas, que foram porcelanas que eu encontrei durante o trajeto da residência. Entre a minha casa e a residência eu acabei encontrando essas porcelanas quebradas, restaurei elas. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre o processo de pesquisa durante a residência. E eu fico por aqui. Tchau, tchau.